Shalom Adonai, Deus abençoe sua vida, seu coração. Chegamos aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Nós vamos ver aqui do versículo 7 em diante, carta à igreja em Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor de irmão, né? O amor fraternal. Também é chamado aqui o período santo, um período de avivamento, um período de alegria na igreja. Nós estamos agora no ano 1517 até o ano 1920. Então, tudo que aconteceu na igreja no ano 1517, da reforma aí, através de Martinho Lutero, até no ano 1920, período aí dos avivalistas, né, 1700, 1800, houve aí grandes avivamentos, onde surge também a Bíblia impressa, né, surgiu nesse período aqui também, né. Nós estamos vendo aqui o período onde a igreja surge aí homens, certo, que trouxeram a vida de Deus para a terra, aonde de fato a igreja cresceu, aonde de fato a igreja expandiu, aonde surgiu aí muitos missionários, tá? Muitos missionários. E também foi nesse período aqui onde aconteceu tanta descoberta do homem, onde houve a descoberta do avião, a descoberta aí dos carros e outras descobertas, que uma grande maioria dos estudiosos achou que nós já estávamos vivendo o início do milênio. Então eles acreditaram que não iria ter mais a grande tribulação, que a grande tribulação já havia passado, aquelas perseguições das igrejas aí para trás, tudo que aconteceu no ano 1517 para trás, achava que a grande tribulação não ia acontecer mais, que nós já estávamos entrando no milênio. Né? Por isso que há uma discussão sobre pré-milenista, amilenista, pós-milenista, e quando nós formos estudar sobre o milênio, nós vamos ver sobre isso, tá? Versículo 7, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Olha só, a cada igreja ele se apresenta de um jeito, a forma como ele se apresenta àquela igreja é a forma como ele quer dizer quem a igreja é ou o período que a igreja está vivendo. Ele está falando aqui, a igreja, aquele que tem a chave de Davi, abre, ninguém fecha, e aquele que fecha, ninguém abre. Está falando, ou seja, ele agora de fato está dominando a igreja. A igreja nesse período viveu o domínio pleno do Senhor Jesus Cristo. Ele fala, eu conheço as tuas obras, eis que, ele fala aí, ó, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, ou seja, as coisas estão abertas, o Senhor está facilitando, o Senhor está enviando e a igreja está correspondendo, como eu falei, onde surge aqui o envio de muitos missionários no mundo afora, né? A porta a qual ninguém abre, porque eu fecho, aquela que eu fecho, ninguém abre. Ele fala aí, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja se sentia individualmente, olhando para ela fraca, mas olhando para o Senhor, ela se sentia mais do que vencedora, como de fato devemos sentir. E aí o versículo 9, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantém, eis que eu farei vir e prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei. Então aqui ele está falando que a igreja, nesse período, aqueles que diziam ser e não eram, iriam se humilhar, iriam se arrepender, um período de arrependimento. Por isso que é chamado o período santo. Versículo 10, esse versículo 10 é um versículo que nós usamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Olha o que ele diz aqui, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Está falando para a igreja, somente a igreja, ela guarda a palavra, né? Também eu te guardarei da hora da provação, não é na hora, é da hora. Então, da hora da provação, não é na hora, se fosse na hora, a igreja estaria dentro da grande tribulação, o Senhor estaria livrando ela. Mas é da hora da grande provação que há de vir sobre o mundo, né? O mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, quando vier a grande tribulação, a igreja não vai estar aqui, como nós cremos. Nós vemos aqui que a grande tribulação começa no capítulo 6. A abertura ali dos selos, tá? E no capítulo 4, versículo 1, nós vimos que a igreja entra no céu. E daí para frente, não fala mais o nome igreja.
Quando a igreja chega no céu ali, não há mais o nome da igreja. O nome da igreja vai aparecer lá no novo céu, nova terra, no último capítulo aí de Apocalipse, que é o capítulo 22. Versículo 11. Venho sem demora. O Senhor está falando, olha, eu não vou demorar, logo eu venho. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, não perca a salvação. Mantém, depende de mim manter, depende de você manter. Ao vencedor, está falando aqui que tem que pagar um preço. Ao vencedor, falo-ei, coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Então o Senhor vai colocar a igreja, né, num local onde ninguém vai tirar ela, né? Jamais gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. O Senhor dará um novo nome, um novo corpo à igreja, porque nós teremos um corpo glorificado. Versículo 13, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que esse período de Filadélfia já passou, infelizmente já. Hoje são mínimas pessoas, ou pouquíssimas pessoas, que vivem o avivamento, o despertamento que o Senhor almeja que nós estejamos vivendo. Certo? O próximo estudo aí é a igreja de Laodiceia, tá? Versículo 14, aí até o final do capítulo 13. Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.